pilares da igreja. E hoje falaremos sobre somente a fé e somente a graça. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo de número 10. Aqueles que estão mais ligados no tema que nós iríamos pregar hoje, talvez notaram a palavra que foi lida, que nos falou no começo sobre a justificação mediante a fé, os hinos que foram cantados nesta noite, que nos falaram sobre a graça incomparável, o amor incomparável do nosso Deus. E agora nós vamos pregar sobre esta temática, somente a graça e somente a fé. Quem achou a referência bíblica, diga comigo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Pai, nesta noite eu faço uma oração simples e curta. Quero pedir pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia, que nesta noite possamos sair daqui com a correta compreensão desta graça maravilhosa e da justificação mediante a fé somente. É o meu pedido em nome do Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, como vocês têm acompanhado, os temas que nós temos estudado nessa nossa série de exposições, todos eles começam com a palavra somente, ou do latim sola. Talvez se você ouvir alguém falar sola, você também vai entender que é isso que nós estamos falando aqui. E todos eles começam com somente. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Estes 5 somente foi a bandeira que os reformadores levantaram contra os ensinamentos da Igreja Católica na época da Reforma. Porque a Igreja Católica havia se distanciado, e muito, do verdadeiro ensino bíblico. A ideia dos reformadores, há 502 anos atrás, foi mostrar que não existem subterfúgios, não existem caminhos alternativos, caminhos paralelos, não existem acréscimos ao perfeito plano de salvação. Queriam mostrar que existe apenas um caminho, um só Salvador, Jesus Cristo, e que Ele é suficiente. Talvez você possa se questionar, mas por que aprender, por que falar sobre uma coisa que aconteceu há tanto tempo, uma coisa tão antiga? E eu respondo que é porque estes 5 somente, a mensagem destes 5 somente, nunca foi tão atual e tão necessária como nos dias de hoje. Isso porque hoje em dia, meus irmãos,
muitos que querem conhecer melhor o Deus cristão, costumam dizer frases assim: olha, a Bíblia é importante, mas ela não é a única fonte da palavra de Deus. Preciso ouvir o que o profeta A ou o profeta B tem a me dizer. Outros talvez dizem: Jesus é muito importante, mas além dele, eu acho que tem algumas coisinhas que eu preciso fazer para ser salvo. Ou ainda outros dizem: a fé e a graça são coisas maravilhosas, mas eu acho que eu preciso me esforçar, eu preciso ter meus méritos para ser salvo. E por fim, talvez alguns digam assim, talvez não declaradamente, mas pensem: eu sei que tudo deve ser para a glória de Deus, mas eu acho que não faz mal nenhum em de vez em quando botar o homem no centro das coisas. Muitos dizem: nós cremos em Deus, nós cremos na Bíblia, nós cremos na fé, na graça, cremos que tudo deve ser para a glória de Deus, mas não creem somente nisto. E é por isso que o nosso intuito com esta série é mostrar que se nós que nós entendermos e que nós vivermos de forma correta estes 5 somente, é a razão pelo qual a igreja cai ou permanece de pé. E hoje eu quero tratar sobre 2 solas, ou 2 somente. Somente a graça e somente a fé. E nessa vez eu quero fazer uma dinâmica um pouco diferente. Antes de nós entrarmos no texto que nós lemos e fazermos a exposição dele, eu quero primeiramente corrigir alguns conceitos errados que nós temos sobre a graça e sobre a fé salvadora. Quero primeiro clarear o nosso entendimento sobre a fé salvadora e sobre a graça. E eu quero começar aqui falando sobre a fé, e eu quero tomar emprestadas as palavras do reverendo Heber Campos Júnior, que ele diz que há pelo menos 2 perigos que cercam a nossa correta noção sobre a graça de Deus. O primeiro perigo é uma noção de graça barata. Meu irmão, quando a graça de Deus, ela é pregada, a parte do nosso entendimento radical acerca do pecado, quando a graça é pregada, a parte do nosso entendimento da severa justiça de Deus, quando a realidade do inferno é questionada, quando não há disciplina eclesiástica, então a mensagem da graça que é pregada é de uma graça barata. Graça que perdoa, mas não transforma, não é bíblica. E se nós formos ver hoje em dia, a palavra graça está na moda. Os evangélicos adoram usar esse termo, falando da graça de Deus, do Deus gracioso, da dispensação da graça. Mas quando esta graça, meus irmãos, ela é pregada sem que o pecador tenha consciência do quão grande é o seu pecado, do quão profundo e grave é o seu pecado. Quando esta graça é pregada sem que o pecador tome consciência do quão enraizado o pecado está na sua vida, no seu interior, e do quão depravado isso nos torna, então a graça se torna barata. E isto hoje é um problema. É um problema porque muitos pregadores por aí afora, com medo de perderem os seus ouvintes, os seus súditos, suavizam a gravidade do pecado do homem. E é por isso que, se você não ouviu falar, mas você ainda vai ouvir falar, é por isso que essa tal teologia do coaching, ela é tão danosa. Porque, de certa forma, ela procura promover o homem, as suas qualidades, as suas potencialidades. Meu irmão, escute isso: se você achar que você foi perdoado de alguns poucos pecados, se você achar que a sua falta não era tão grave assim perante Deus, o seu entendimento acerca da graça de Deus será raso e superficial. E você não vai enxergar, você não vai compreender o tamanho da graça que Deus está derramando sobre a sua vida. Porque se o seu entendimento sobre o pecado é superficial, logo a graça é superficial.
Se nós falarmos da justiça de Deus de uma maneira leve, então a graça de Deus não nos será tão preciosa. Se nós questionamos a realidade do inferno e daquilo que Deus está nos livrando, então a graça perde o significado de ser graça. A graça de Deus é uma graça que transforma. Paulo escreve aos Romanos: ora, haveremos de pecar para que a graça de Deus seja mais abundante? De maneira nenhuma, disse Paulo. Isto porque a graça que salva e que justifica é a mesma graça que santifica e que transforma o ser humano. O segundo perigo que cerca a nossa correta noção da graça de Deus é o esforço humano. O esforço humano é tentar alcançar o favor, a justiça de Deus pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. Lutero sabia muito bem o que era isso, porque a todo custo Lutero tentava ser justo diante de Deus, com orações, com penitências, com peregrinações, com jejuns. No entanto, Lutero nunca encontrou paz nestas coisas. Meu irmão, esta visão de que o esforço humano é possível no processo da salvação, ela também reflete uma visão superficial do pecado. Pois nós achamos que, embora nós não tenhamos mérito algum diante de Deus, Deus vai, de alguma forma, aceitar as nossas boas intenções em melhorar. Esperamos que Deus vai olhar do céu, bater nas nossas costas e dizer: vem cá, sobe para o céu. Eu sei que você não tem justiça, mas você está tentando, então vem cá, eu te aceito. Achar, meus irmãos, que de alguma forma nós podemos contribuir com a nossa salvação, nada mais é do que legalismo. Paulo declara em Romanos 3:28, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. Eu vou repetir, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. Por falar em obras da lei, por falar em lei, deixa eu me ater um pouquinho mais nesse tema aqui e falar sobre a relação da lei e da graça. Lutero nos diz que a lei descobre a doença, o evangelho é que dá o remédio. Veja, meu irmão, é impossível que o homem cumpra toda a lei do Senhor. A bem da verdade é que a lei não foi dada para nos salvar, mas para mostrar o nosso pecado. A lei foi dada para nos humilhar e para mostrar o nosso fracasso. Mas a lei também foi dada para nos servir como um guia, um tutor que nos leva até Cristo. Sim, a lei foi dada para nos conduzir até Cristo. De fato, a lei é um guia, mas é um guia severo, é um guia duro, um guia rude, que mostra, aponta o nosso pecado, revela as nossas misérias, as nossas imundícies, e que mostra o quanto nós temos pecado e ofendido a Deus. Timothy George diz que a lei acusa, condena e conduz a Cristo. A lei, meus irmãos, nos coloca numa situação tão desesperadora que nos leva a olhar para Cristo. E nós estamos debaixo da lei moral do Senhor. E ela nos mostra, a lei do Senhor, que em nós mesmos nós não encontramos justiça para nos justificarmos diante de Deus. Não há nada, meus irmãos, que nós possamos fazer ou deixar de fazer que nos leve a uma correta relação com Deus. Não há nada que possamos fazer que torne Deus nosso devedor. A nossa justiça, a Bíblia diz, é considerada como um trapo de imundície. Agora, se a nossa justiça é assim considerada por Deus, imagina quão feio não são os nossos pecados. Voltemos ao que Paulo diz em Romanos 3:28, de que o ser humano é justificado pela fé,
independentemente de obras da lei. Meus irmãos, é interessante nos dias de hoje ver que apesar da instrução de Paulo, apesar do que Paulo fala em Romanos 3:28, ainda vemos hoje em dia muitas pessoas que acham que serão salvas por cumprirem certos rituais externos. E acham que desta forma estão contribuindo com a sua salvação. Muitos se dizem cristãos porque um dia se batizaram, ou porque vêm aos cultos, ou porque leram toda a Bíblia, ou porque não bebem, ou porque não usam maquiagem, porque não usam barba, não usam bermuda, ou porque só usam saia. Tudo isso são sinais externos, são ritos externos, que de certa forma são até fáceis de cumprir, porque não necessariamente refletem a mudança do nosso interior, da nossa nova vida em Cristo. Estes rituais de nada servem para mudar a nossa condição miserável diante de Deus. Essa noção, meus irmãos, que nós temos de que devemos fazer as boas obras para sermos salvos, vem da noção judaizante que Paulo tanto combateu em seu ministério. Quando os judeus diziam que para sermos salvos, somente Cristo não era necessário, era preciso mais algum sinal externo que contribuísse com a salvação. Fosse a circuncisão, fosse a guarda do sábado, a observação das festas, dentre tantas outras coisas. Agora, veja, a lei diz que não há justiça em nós. E se não há justiça em nós, é impossível que nós venhamos por méritos nossos nos justificarmos diante de Deus, nos tornarmos aceitos diante de Deus. Então, para que eu seja justificado por Deus, para que eu seja aceito diante de Deus, a justiça que me justifica não vem de mim mesmo, mas ela vem de uma fonte externa, ela vem de Jesus Cristo. Neste caso, da nossa justificação, foi o próprio Deus quem providenciou o pagamento pelo nosso resgate. E hoje Ele nos concede isto, pela sua graça. Nós somos salvos, meus irmãos, não por méritos nossos, mas como foi pregado na última ministração, pelos méritos de Cristo. E às vezes é difícil a gente aceitar isso, porque nós queremos ter a nossa parte na salvação. A gente quer contribuir com alguma coisa, a gente quer dizer que teve algum crédito, queremos dizer que nós que demos o primeiro passo. Queremos dizer que fizemos alguma coisa. Mas a graça é graça, justamente por causa disso. Sem que eu e você pudéssemos fazer nada, sem que nós pudéssemos dar nada em troca para Deus, Ele nos justificou mediante os méritos de Jesus. Não há méritos em nós, mas o mérito é de Cristo. Não há mérito naquele que recebe um presente, mas sim naquele que dá. Não há mérito naquele que recebe uma esmola, mas há mérito naquele que faz a doação. Porque se nós tivéssemos, meus irmãos, que contribuir com a graça de Deus, mesmo que com 1 centavo, então ela deixaria de ser o favor imerecido. Já não seria um presente da parte de Deus, já não seria mais a graça de Deus, seria talvez uma recompensa por algum esforço pessoal. Meus irmãos, Deus se move em nosso favor pela sua vontade soberana, e não por algo que Ele viu em nós, ou por algo que nós fizemos. Porque se fosse por algo que Ele visse em nós, não seria a graça que nós receberíamos da parte dEle, mas talvez um pagamento ou uma retribuição. A graça é graça, porque ela é livre, porque ela é uma dádiva de Deus, porque Deus assim quis manifestar a nós. Nós recebemos a graça de Deus, sem termos nada para darmos em troca. E as nossas obras não são aceitas diante de Deus para nos justificarmos, como pagamento da nossa justificação. Sabe por quê? Porque todas as nossas obras estão manchadas pelo pecado. Se pensássemos em pagar a nossa salvação com ouro, prata e todo o dinheiro do mundo, tudo isso se esgotaria antes mesmo que pudéssemos pensar
em praticar tal ato. Então, meus irmãos, se nós não podemos ser justificados pelas nossas obras, como que somos justificados? É a pergunta. A resposta é: somos justificados pela fé somente. A nossa justificação é pela fé e não por obras. Este foi o ponto principal da reforma protestante, a justificação pela fé. A justificação é a palavra que foi redescoberta na reforma protestante. Mas alguém pode perguntar, o que é essa tal de justificação? E eu quero usar aqui a citação do breve catecismo de Westminster, que nos ensina que justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele nos perdoa de todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. Eu vou ler de novo. Justificação é um ato da livre graça de Deus, na qual Ele faz o quê? Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E faz mais o quê? E nos aceita como justos diante dEle. Por causa de quem? Somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. A justificação, ela é um ato legal e único de Deus, aonde Deus pega o pecador e declara ele justo, como sendo sem pecados, não por causa de nossos méritos, de nossas obras, mas por causa dos méritos de Cristo. Nós recebemos a justificação de Deus, e isto é um ato que acontece uma única vez. A justificação não é uma cura gradual, mas é um ato único e soberano da vontade divina. Você é declarado justo, contado como justo, mediante a obediência de Cristo. Deus agora olha para mim, para você, e passa a nos considerar judicialmente justos, como se nenhum crime tivéssemos cometidos. E ainda nos faz merecedores das recompensas a que só os justos têm direito. Esta é a justificação. Na justificação, meus irmãos, a nossa maldição é depositada sobre Cristo na cruz do Calvário, e a sua justiça é creditada na nossa conta. Esta justiça que é creditada na nossa conta é a obediência de Cristo ao Pai. E quando ela é creditada na nossa conta, é como se nós quem tivéssemos obedecido ao Pai. De um lado, Cristo morre pelos nossos pecados. E do outro lado, ao crermos nele, a sua vida de retidão, a vida de retidão que ele viveu, a vida de santidade que ele teve e a justiça que ele cumpriu, é colocada na nossa conta. E esta foi a grande chave de ignição da reforma protestante. A justificação somente pela fé. Todo aquele que crê, ao confiar em Cristo, recebe a sua perfeita justiça e assim é declarado justo. Lutero, em seu testemunho de conversão, ele diz que ele sentia ódio de Deus, porque ele enxergava somente o Deus justo que pune os pecadores. Até que ele entendeu que Deus não era somente o Deus justo, mas era também o justificador daqueles que mediante a fé crescem. A fé, meus irmãos, que nos leva a receber a justificação, não é mérito nosso, porque se fosse um mérito nosso, seria uma obra, mas a salvação não é por obras, mas ela é concedida pelo próprio Deus. Muitas vezes a gente se pergunta, ou alguém pergunta para nós, você é salvo? E eu espero que você responda que sim. Eu pergunto, por que você acredita que você é salvo? Alguns até podem responder,
porque eu me batizei, porque eu vou no culto, porque eu aceitei Jesus e o pastor disse que o meu nome foi escrito no livro da vida, ou porque eu já li toda a Bíblia. Dentre tantas outras justificativas que podemos achar. E nós respondemos muitas vezes desta forma, porque achamos que a base da nossa salvação está em nós. Mas a bem da verdade, meus irmãos, é que a base da nossa salvação está fora de nós, ela está em Cristo. Nós fomos salvos porque Cristo nos salvou. Sendo assim, a fé justificadora, a fé salvadora, ela exclui a vanglória, porque ela não é um mérito humano, mas é um dom de Deus. Porque se ela não vem de obras, não há no que nos vangloriarmos, a não ser adorarmos unicamente ao nosso Deus. Agora veja, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra ela em Romanos, capítulo de número 4, versículo 4 e 5. Nessa passagem, Paulo traz a figura do trabalhador e do seu salário. Vamos ler. Romanos, capítulo 4, versículo 4 e 5. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a fé lhe é atribuída como justiça. Meus irmãos, Paulo está aqui usando a figura do trabalhador e do seu salário. Veja, todos aqui que trabalham, depois de um mês de trabalho, depois de um mês, você está lá suando a camisa para o patrão. O patrão vai lá no mês seguinte e deposita na sua conta o salário. Por quê? Porque você trabalhou, você merecia, era devido o salário para você. Agora, meus irmãos, pensem no seguinte. Vamos imaginar aqui um cenário hipotético no nosso Brasil. Imagine que você não trabalhou um mês inteiro. Você não trabalhou. E no mês seguinte, vai lá alguém e acredita o pagamento na sua conta. Meu Deus, meu irmão, pensa que coisa maravilhosa que seria isso. Não precisar trabalhar e receber salário. E isso não é aposento, porque os aposentados já trabalharam para receber. Eu estou falando de não trabalhar. Nunca trabalhar e receber um salário todo mês. Já parou para pensar que coisa maravilhosa? Mas é justamente isso que Paulo está falando aqui em Romanos. Nós não trabalhamos. Nós não trabalhamos, mas olha o que Paulo diz aqui, aquele que não trabalhou, mas confiou e creu na justiça de Deus, a justiça lhe é creditada na conta, mediante a fé. Deus não tinha dívida nenhuma para nos pagar, porque nós não trabalhamos pela nossa salvação, mas nós confiamos e recebemos a justificação mediante a fé. Deus nos justifica por meio da fé. A fé, portanto, meus irmãos, é um instrumento que Deus nos dá, pelo qual Ele opera a nossa justificação. E como eu disse, essa mensagem que nós estamos pregando é uma mensagem atual. Porque em muitos lugares nós estamos vendo pregar-se uma fé de barganha com Deus. Não a fé que transforma, não a fé salvadora, não a fé justificadora, mas uma fé de barganha, aonde o crente pode exigir coisas de Deus, como se Deus fosse devedor daquele que tem a fé. É uma fé que se prega por aí, que só olha para aquilo que é terreno, para aquilo que é temporal, para o aqui e para o agora. Uma fé que deixou de olhar para a eternidade, deixou de olhar para aquilo que é celestial. É uma fé que pregam por aí, uma fé mesquinha, que é usada para interesses próprios, para conquistar riquezas, status, fama e poder. Infelizmente, meus irmãos, já não se prega mais em muitos lugares a fé que nos leva cativos diante de Deus, de mãos vazias, suplicando o seu favor, a olharmos para nós e não enxergarmos nada além de miséria e imundície. Já não se prega mais por aí a mensagem que nos mostra que o homem está perdido, que está condenado sem Deus. Mas uma mensagem que diz que não importa o que nós façamos, no final das contas vai dar tudo certo,
porque Deus é amor. Estão pregando uma mensagem suavizada. Céu e inferno foram deixados de lado. O evangelho foi deixado de lado. E o que se vê em muitos lugares é um produto feito para agradar os mais diversos tipos de consumidores. E o meu apelo nesta noite é: voltemos ao verdadeiro ensino das Sagradas Escrituras, de que fomos justificados pela fé, uma fé salvadora e transformadora. Mas talvez você possa me perguntar: irmão, se Deus já me justificou, por que então eu preciso ficar me arrependendo dos meus pecados e pedindo perdão? E aí eu respondo para você: nós precisamos nos arrepender e lutar todos os dias para não cair em pecado, como resposta de gratidão ao Deus que entregou o seu único Filho, o Filho eterno, o Filho do seu amor em nosso lugar. O Pai sacrificou o Filho, e isso não foi um acidente, isto foi determinado por Deus antes da fundação do mundo. Então nós devemos nos arrepender e lutar todos os dias para não cair em pecado, por gratidão e amor a este Deus. Mas eu respondo mais, eu digo que nós devemos nos arrepender e lutar todos os dias para não cairmos em pecado, pois onde antes abundou o pecado, agora superabundou a graça de Deus. Quanto mais graça recebemos, mais nós amamos ao Senhor. Nós devemos nos arrepender e lutar para não cair em pecado, porque agora que nós nascemos de novo, a nossa natureza se alegra em se parecer com Cristo. A nossa nova natureza não tem mais prazer no pecado, mas se alegra a cada dia se parecer mais com Cristo. Nós devemos nos arrepender e lutar para não cair em pecado, porque nós não temos mais prazer em pecar, visto que agora o Espírito Santo que habita em nós, nos santifica, nos aperfeiçoa, nos prepara para aquele grande dia, e Ele mesmo é fiel para terminar a boa obra que em nós começou. Nós devemos nos arrepender e lutar para não cair em pecado, porque é exemplo de Paulo. Nós devemos prosseguir dia após dia em direção ao nosso alvo, deixando para trás todo embaraço, deixando para trás as coisas deste mundo, prosseguindo em direção ao alvo até alcançarmos a perfeição. Embora, meus irmãos, hoje nós vivemos um novo status. Vivamos um novo status hoje, vivemos um status de filhos de Deus, de nova criatura, aonde nós já fomos declarados completamente justos, completamente retos. Ao mesmo tempo que estas coisas são verdade, nós também somos sempre pecadores, somos santos pecadores, que ainda precisamos viver todos os dias lutando contra a nossa natureza pecaminosa. Embora a gente viva esta luta todos os dias, deixa eu lhe dizer que o pecado não tem mais o poder para mudar a nossa nova natureza. O Espírito Santo, Ele atua em nós de modo a nos tornar mais parecidos com Cristo. Ativamente e passivamente, nós buscaremos a santificação, impulsionados pela ação do Espírito Santo em nós. Agora volte os seus olhos para o texto que nós lemos. Efésios, capítulo de número 2, versículo 1, 2 e 3. Diz o seguinte: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
O Evangelho, ele nos traz uma boa notícia. Mas a bem da verdade é que antes da boa notícia do Evangelho, há uma má notícia. A má notícia é que o homem está morto em seus pecados e delitos. Outras passagens da Bíblia ainda vão reforçar e dizer que além de mortos nós estamos em rebelião contra Deus, estamos escravizados pelo diabo, dizem que o nosso coração é maligno e que somos totalmente insensíveis para as coisas de Deus. Havia um ditado na época da Igreja Católica, na época da Reforma, a Igreja Católica medieval, que dizia o seguinte: certamente Deus não negará graça a quem fizer o seu melhor. E eles tinham esse ditado porque na teologia católica, eles não entendiam que o homem estava morto, mas que o homem estava doente. E que conforme ele fosse fazendo boas obras, ele poderia alcançar maior favor de Deus. Só que o que nós lemos aqui em Efésios 2:1 é uma linguagem clara, é uma linguagem muito explícita e clara sobre a condição da humanidade. Paulo não disse que o homem está fraco, Paulo não disse que o homem está doente, está estragado, que está sem entendimento. Paulo diz que o homem está morto. E o homem estando morto, meus irmãos, ele é incapaz de entender ou de apreciar as coisas espirituais. Ele é incapaz de fazer qualquer coisa que seja agradável a Deus. Ele é impossibilitado de qualquer atitude em relação a Deus. Porque aquele que está morto, que não tem vida, não pode fazer nada, a não ser que Deus faça algo sobrenatural na vida dele. Nós não precisávamos ser acordados, reanimados, precisávamos ser ressuscitados. Eu e você estávamos enterrados a 7 palmos abaixo dos nossos pecados e transgressões. E é interessante nós vermos como a nossa ideia está relacionada ao pecado como algo externo, como algo que a gente fez ou deixou de fazer. Um pecado de comissão ou de omissão, ou seja, algo que fizemos ou deixamos de fazer. Mas Paulo vai nos dizer aqui que o pecado é muito mais do que um ato externo, é uma inclinação da nossa carne, é uma inclinação para fazer aquilo que é mal. Sabe quando um carro está desalinhado, precisa fazer balanceamento e geometria? Você solta o volante e ele começa a puxar para o lado? Assim é o homem sem Deus, sempre se inclinando para as coisas do mal, incapaz de virar o volante para o outro lado. O homem sem Cristo é inclinado para o pecado, inclinado a fazer aquilo que é mal diante de Deus. E mesmo as poucas coisas boas que alguns homens fazem, as fazem por motivações pecaminosas, e suas obras estão manchadas pelo pecado. Paulo diz que todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. Sem Cristo, meus irmãos, havia um abismo intransponível entre nós. Alguns até costumam dizer por aí que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Na verdade, Deus está irado contra o pecado e o pecador. Paulo nos diz que nós éramos inimigos, não amigos de Deus. João vai escrever no seu evangelho que aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. A realidade, meus irmãos, é que o homem sem Cristo está morto. Além de morto, Paulo nos diz aqui em Efésios, que além de morto ele é um escravo. Ele é um escravo que carrega 3 bolas de aço no pé. A primeira bola, ele é escravo da sua carne, da sua natureza, dos seus desejos. Em segundo lugar, ele é escravo de Satanás, a quem a sua vontade é cativa. E em terceiro lugar, Paulo nos diz que ele é escravo do sistema mundano, um sistema anti-Deus. O homem está totalmente depravado e separado de Deus. Aqueles que ainda não foram alcançados
pela graça do Senhor. Aqueles que ainda vivem segundo o curso deste mundo, pensam que são livres. Mas enquanto eles pensam que são livres, Paulo nos diz que eles são escravos. Lutero vai nos dizer que nós nascemos escravos. E nós não temos possibilidade de escolher algo que seja contrário à nossa natureza, que é caída. Logo, o homem não é livre para fazer o que quiser, mas é escravo. É o que Paulo nos diz. A sua liberdade é para fazer aquilo que está dentro da sua vontade corrompida, ou seja, aquilo que é mal. Nós éramos merecedores da ira divina e da condenação eterna. E Warren Wiersbe vai bater o último prego no martelo, e diz, conforme João 13,18, que aquele que é não salvo já está condenado. A sentença já foi declarada, mas Deus, em sua misericórdia, está adiando a execução da sua sentença. Este é o quadro que Paulo pinta para nós nos 3 primeiros versículos de Efésios, capítulo de número 2. É um quadro aterrorizador. Agora volte os seus olhos para o versículo de número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como eu disse, Paulo pintou uma pintura aterrorizadora nos primeiros versículos que nós lemos. No entanto, ele vai nos dizer a partir do versículo de número 4, que apesar da nossa condição, apesar de estarmos mortos, o Senhor nos deu vida. Somente Ele tinha o poder para de forma sobrenatural e divina nos trazer a vida. Não por méritos nossos, mas pelos méritos de Cristo, e eu não me canso de falar isso. Não por nossas obras, mas pela rica misericórdia, graça e o seu grande amor. Esta vida que o Senhor nos dá, e hoje estamos vivos, por causa de Cristo e seus méritos. Em Cristo nós fomos ressuscitados, e por meio dele nós nos movemos e existimos. Em Cristo, meus irmãos, nós fomos adotados na família de Deus. Em Cristo, nós pertencemos à sua noiva e fazemos parte do seu povo. Em Cristo, nós somos reino e sacerdote. E hoje nós já gozamos como um anteparo, um antegosto, como um aperitivo daquilo que em plenitude nós iremos gozar e experimentar no céu. Veja o versículo de número 6. Paulo nos diz que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. O tempo do verbo está no passado. Deus já fez estas coisas. E este tempo verbal nos indica que estas bênçãos de Deus são resultados imediatos e diretos da salvação. O cristão não só está morto para o mundo e para o pecado, e vivo para a justiça por meio da ressurreição de Cristo, mas o cristão também já desfruta da exaltação do Senhor e compartilha da sua glória divina. Meus irmãos, Deus não nos ressuscitou e nos deixou lá abandonados no cemitério, não. Uma vez que nós fomos ressuscitados em Cristo, também fomos unidos a Ele. Fomos exaltados e com Ele partilhamos do seu trono nos lugares celestiais.
Em termos físicos, nós ainda estamos na terra, mas em termos espirituais, nós já estamos em Cristo Jesus, nas regiões celestes. Veja na sequência o versículo de número 7. O apóstolo não deixa dúvidas de que a salvação é uma bênção para mim e para você. É um ato da bondade de Deus. No entanto, Paulo nos mostra que o propósito maior é a glorificação eterna do próprio Deus, que graciosamente nos concede sua bondade e misericórdia. Todo o céu o glorifica por aquilo que ele fez. Agora, versículo de número 8. Paulo nos diz que nós somos salvos pela graça somente, mediante a fé somente. Não vem de obras, disse Paulo, para que ninguém se glorie. Porque se a salvação, meus irmãos, dependesse de algum esforço meu, eu poderia me gloriar, poderia me exaltar acima dos demais, porque foi a minha capacidade, a minha intelectualidade, foi a minha força que contribuiu para a minha salvação. Mas Paulo diz que ela não vem de obras, então não há no que eu me gloriar, mas apenas me humilhar diante de um Deus soberano. Embora muitos interpretem o versículo de número 8, como se referindo a todo o processo de salvação, como sendo algo que vem de Deus e não de nós, isso é até uma forma verdadeira de interpretar e de ver esta passagem. Mas eu concordo com o John MacArthur e outros teólogos que dizem que no versículo 8, quando Paulo usa a frase, isto não vem de vós, ele está se referindo a toda a afirmação anterior, dizendo que a graça, mas também a fé, não é algo que vem de nós, mas é algo que vem de Deus. Tanto a graça como a fé salvadora é um dom, uma dádiva de Deus, e não é algo próprio do ser humano. Não é uma potencialidade do ser humano. Conforme nós vamos aprender em Hebreus, Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Ou seja, ele é o começo, mas também é o fim. Ele é a fonte, ele é o primeiro, ele é o alvo da nossa fé. A fé provém dele, e é ele mesmo quem a aperfeiçoa. A nossa fé converge, aponta e nos leva para Cristo. Lembrando, meus irmãos, que a fé não é o motivo pela qual nós somos salvos, mas ela é um instrumento, é o meio pela qual nós somos salvos. E Franklin Ferreira vai dizer algo que eu acho tremendo demais. Franklin Ferreira diz que a fé são as mãos vazias que apresentamos diante de Deus. A fé é o estender mãos vazias ao Cristo crucificado. Não há nada que possamos oferecer, as nossas mãos estão vazias, e isto é fé, é estender mãos vazias, pela qual Deus, mediante a nossa fé, depositada em Cristo Jesus, nos justifica. A salvação, meus irmãos, como nós então a entendemos, ela foi planejada, executada e realizada em nossas vidas por Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o bom propósito da sua vontade. Esta salvação é concedida pela graça e não por obras. Mas depois que somos salvos, nós fomos convocados, disse Paulo, a praticarmos boas obras. Mas a bem da verdade que esta capacidade de fazermos boas obras não provém de nós mesmos, mas do Espírito Santo que em nós habita. A influência positiva do Espírito Santo é que nos leva a praticar as boas obras. As boas obras não servem para a nossa salvação, mas, como diz Tiago, elas evidenciam que em nós há uma fé genuína, verdadeira. Elas evidenciam que fomos salvos. E também, por fim último, glorificam a Deus. Que obras são essas? Que boas obras são essas? É a santificação, é a piedade, é o amor fraternal, é a comunhão com os santos, é a adoração genuína.
dentre tantas outras obras. É vir aos cultos, é orar, é louvar, é se alegrar junto com os irmãos, é ser sincero, é ser honesto, é ser hospitaleiro. É renunciar a cada dia o nosso eu, para que possamos nos parecer mais com Cristo. E a lista é enorme. No entanto, meus irmãos, estas boas obras que praticamos não vêm de nós mesmos. Veja o que Paulo escreveu aos Efésios: que Deus as preparou antes da fundação do mundo. Deus já havia preparado, antes que houvesse tempo, antes que o tempo viesse a existir, Deus já havia preparado estas boas obras para que nós andássemos nelas. Então, se as obras, se a graça, se a salvação, tudo vem de Deus, tudo vem dele, é por meio dele e para ele. Logo, meus irmãos, não há motivo para nos vangloriarmos, mas apenas para glorificarmos a este Deus soberano. Eu quero finalizar e depois passar algumas aplicações rápidas com o que Paulo escreve em Colossenses, capítulo de número 3 e versículo de número 1. Paulo diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Eu vou repetir. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Eu quero fazer 3 rápidas aplicações. Primeiro, a graça é proporcional ao pecado. Se nós não entendermos o tamanho do nosso pecado, nós iremos apreciar pouco a graça de Deus. Quando Jesus estava na casa de um certo fariseu, uma mulher chegou e começou a chorar nos pés de Jesus e a lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas e a enxugar os pés com o cabelo. Então aquele fariseu disse: se esse Jesus fosse profeta, saberia que essa mulher é uma mulher pecadora. E aquele fariseu se julgava todo certinho. Então Jesus olhou para a mulher e disse: os teus pecados estão perdoados. E na sequência Jesus contou uma parábola e disse: um homem devia 50 e um outro devia 500. Nenhum dos dois tinha como pagar aquela dívida e ambos foram perdoados. Jesus perguntou para o fariseu: quem você acha que amou mais o seu Senhor? E o fariseu disse: certamente aquele que mais foi perdoado. Jesus disse: é exatamente isso. Esta mulher reconheceu o tamanho do perdão e da graça que ela recebeu. E é por isso que ela não cessa de chorar e de me agradecer e de me louvar. Meus irmãos, se nós acharmos que fomos perdoados de uma ofensa pequena contra Deus, a graça para nós será barata. Mas se entendermos quão grande graça nós recebemos, então não cessaremos de adorá-lo. Segunda aplicação: a fé reconhece a graciosidade da graça. Veja, não há méritos em nós, não há glória nenhuma em estendermos as mãos vazias em direção a Deus e recebermos a sua graça. Quando um mendigo recebe uma esmola, ninguém fica vangloriando ele, dizendo: olha, veja como ele estende os seus braços muito bem. Mas olham para aquele que está doando, porque é quem está doando que merece, que tem os méritos. E fé é justamente isso, meus irmãos, é estender as mãos vazias em direção a Deus. Não há méritos em quem recebe a esmola, mas naquele que dá. Nós recebemos a graça, de graça, e assim devemos ser gratos a Deus. Por fim, a fé verdadeira confia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A fé verdadeira confia em Cristo para a nossa salvação. Reconhece que em nós não há justiça para que nós fôssemos aceitos diante de Deus. A fé verdadeira não se vangloria em obras diante de Deus e diz: trabalhe, lute, use a força do seu braço para alcançar a salvação. Mas a fé verdadeira diz: olhe para a cruz, confie no Cristo que morreu pelos nossos pecados, porque Ele nos concede a vida eterna.
E aqui eu quero frisar, se você já é salvo em Cristo Jesus, trabalhe. Não para ser salvo, mas por ter sido salvo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se coloque de pé, nós vamos orar a Deus. Pai, te agradecemos por tua graça infinita, da qual eu não sei explicar. Obrigado, Senhor, por nos justificar mediante a fé. Porque nós somos sim como aquele trabalhador que não trabalhou, mas recebeu o seu salário. Te agradecemos, Senhor, e queremos viver a cada dia uma vida de renúncia do nosso eu. Queremos a cada dia nos arrepender dos nossos pecados e corrermos em direção a Ti, a carreira que nos está proposta. Guarda, Senhor, as nossas vidas até aquele dia. É o meu pedido em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus.